Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Gente, dados da Bolsa de Cereais de Rosário, lá na Argentina, divulgados no dia 15 passado, apontam que a quebra pela seca somente na soja poderá chegar a 17 milhões de toneladas, quase toda a produção da leguminosa aqui no Paraná, que é de 19 milhões de toneladas, segundo a estimativa do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. O que significa isso para os agricultores, pecuaristas, avicultores, suinocultores brasileiros? Para falar sobre isso e também do caso do bloqueio lá da exportação da carne à União Europeia, temos a participação do César de Castro Alves, analista de mercado da MB Agro, colaborador do Paracatu Rural. Bom dia, César. Olá, amigos de Paracatu e região. Aqui quem fala é o César de Castro Alves, analista da MB Agro. Um prazer falar com vocês novamente. Lembrando que todos os meses eu trago aqui um comentário sobre carnes e leite, as novidades. Os mercados foram bastante aquecidos aí, né? Nos últimos 30 dias tivemos bastante novidades. O principal assunto, né, acho que está afetando a todos, é a percepção de um problema muito maior na Argentina, né? A seca foi muito forte lá sobre a produção de grãos. Os estragos estão aparecendo e mais fortes do que a grande maioria esperava. Havia sinais de chuvas, né? As precipitações até vieram, mas muito fracas e muito esparsas. Então, isso pegou em cheio a safra de soja e de milho também. Os números estão sendo sistematicamente revisados para baixo e o estrago é muito grande. O USDA falava alguns meses atrás em torno de 50 milhões de toneladas de soja, era esperado na colheita da Argentina. Esse número foi divulgado pela Bolsa de Cereais, a percepção deles é que vai ser mais próximo de 40, então teríamos aí mais ou menos uns 10 milhões de toneladas perdidas de soja, e de milho falava-se em 40 e hoje o número é mais próximo de 30, 32, então a gente tem aí uma quebra entre 8 e 10 milhões de toneladas em cada uma dessas culturas. Obviamente a consequência disso bateu aqui no Brasil, e apesar da nossa boa safra, as boas perspectivas, tivemos aí problemas de bastante chuva na colheita de soja, certo atraso no plantio da safrinha, mas no grosso, no geral, no Brasil como um todo, os números são positivos. Nós devemos colher uma safra muito forte de soja, muito boa de milho também, mesmo milho safrinha, a gente deve ter uma boa performance porque as previsões climáticas são positivas. Aparentemente a laninha está enfraquecendo e a gente vai ter no momento mais crítico do desenvolvimento da safrinha brasileira, o clima mais próximo da neutralidade. Então o cenário climático é positivo para o Brasil. Em que pese esses bons números que nós temos vistos no Brasil, o estrago muito grande na Argentina já afetou bastante o nosso mercado aqui. Aumentou bastante os prêmios aí de soja nos portos. A gente tem notícias de produtores argentinos e paraguaios vindo aqui buscar mais produção, fechar contrato, e isso obviamente disparou os preços de milho e de farelo de soja, né? Então nós tivemos aí na média de fevereiro e março uma alta em torno de 20%, tanto no milho quanto no farelo de soja. O farelo até andou mais, já está próximo de uns R$ 1.200, até mais do que isso em alguns locais, a tonelada, e o milho também andou bastante acima de 40 aqui em Campinas e valores muito acima do que a gente tinha no começo de janeiro. Consequência disso, pegou em cheio, né, a indústria de aves e suínos, essa é bastante intensiva em ração, já vinha com seus próprios problemas, né, de fracas exportações, tanto no mês de janeiro quanto no de fevereiro, um ritmo bastante lento, né, no caso do suíno, muito agravado pelo fechamento da Rússia. Nós estamos com a Rússia fechada para as carnes bovina e suína brasileira, lembrando que a Rússia significa 40% de toda a exportação brasileira de carne suína, e esse volume está ficando retido aqui no Brasil, né, obviamente ele vai ter que ser distribuído aqui. A gente tem tido uma boa exportação para a
China, né, de carne suína, mas insuficiente, não tem conseguido compensar essa redução forte da Rússia. Complicou muito mais ainda esse quadro da carne de frango e de suíno, que os preços cederam muito desde o começo do ano, né, tanto da ave viva, na granja, os preços no atacado também dessas carnes vêm caindo sistematicamente. É normal nessa época do ano os preços das carnes caírem, que é um período mais fraco, primeiro trimestre, mas somados com essa grande pressão de custos que veio agora, as margens estão fortemente no negativo, né? Então o frango, a gente tinha aí mais ou menos um 0-0, né? Um empate, né? de custo e preço de venda no mês de janeiro, isso ficou 15% negativo, né? Ou seja, a produção de frango hoje ela está deficitária em 15% em termos operacionais, né? Ou seja, o setor entrou fortemente no vermelho com essa puxada forte dos custos e com novos tombos do preço do frango vivo, principalmente após essa questão envolvendo a BRF, né? A operação Trapaça, que foi deflagrada, que pegou em cheio a empresa. São casos antigos, né? De 2 anos atrás, mas parece que havia de fato problemas que afetavam os laudos dos laboratórios, e isso gera uma certa crise de confiança, porque é diferente de casos de corrupção de agentes igual a gente teve o ano passado. Dessa vez parece mais grave por conta de serem fraudes, embora os casos sejam antigos e embora o Ministério da Agricultura tenha feito uma sinalização bem mais rápida dessa vez aos países importadores, o que segurou os embargos até ontem, porque hoje foi divulgado que a União Europeia, mais ou menos acertado com o Ministério da Agricultura, eles fecharam, se não me engano, 10 plantas da BRF, né, para o mercado europeu, o que preocupa muito do ponto de vista da empresa e preocupa também para todo o setor carnes brasileiro, porque você tem aí provavelmente uma amplificação desse momento ruim, né, de termos de preço. A consequência disso vai ser provavelmente um excesso de carne de frango. Aí esse problema todo que envolve o frango também deve respingar no suíno via um atraso na reabertura do mercado russo, que era bastante esperado. Isso estava sendo aguardado para os próximos meses e agora ficou totalmente em aberto em função dessa incerteza no mercado. Então, com o mercado russo fechado para carne suína, o impasse continua muito grande. Essa carne suína que está sendo produzida vai ter que ser consumida no mercado interno, e isso a tendência é deprimir os preços. E uma carne sobrando a mais, também é o caso do frango, né, que vai ter menos volume sendo exportado, pelo menos para a Europa, vai acabar caindo no mercado interno. Lembrando que essas duas carnes têm tido bastante dificuldade em realocar volumes no mercado externo. É exatamente o contrário do que a gente nota no boi, né? O boi, alheio a toda essa situação, está muito bem. As carnes bovinas, né, os cortes cederam um pouco desde a virada de ano, o que é normal, mas o dianteiro, por exemplo, voltou a subir bastante. O traseiro cedeu, o que é normal, mas o dianteiro subiu. Na média disso está levemente abaixo do que a gente tinha os níveis de preço de carne bovina no final do ano. Então é muito menos preocupante para o boi do que o caso do frango e do suíno, também porque o boi é menos dependente, menos intensivo em rações, principalmente nessa época do ano. O secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel, do Ministério da Agricultura, disse sexta-feira passada que o órgão espera resolver a situação da suspensão das exportações de unidades da BRF para a União Europeia em até 30 dias. Ele falou o seguinte: o mercado europeu não fechou. O que o ministro nos solicita sempre é olhar isso sob a ótica da competitividade. Nós temos plantas da BRF que são as maiores do mundo. Em áreas como Mineiro e Rio Verde, a empresa movimenta a região. Precisamos restabelecer a exportação o mais rápido possível para não termos um colapso naquela região em toda a cadeia. O analista César de Castro diz que essa situação também é preocupante e pode impactar vários setores agropecuários. O grande vetor que tem segurado a pauta de boi, sem dúvida, é a exportação, e a China explica muito disso. Está tudo muito bem na pecuária de corte, a despeito desse problema bem maior aí para o frango e do suíno. Então a gente deve ter aí, talvez nos próximos 2 meses, alguma coisa assim, né? Difícil precisar, vai depender do impacto dessa redução de exportação, um excesso de carne aí no Brasil em curto prazo, o que deve deprimir um pouco mais o frango, adicionar a pressão aí na indústria, e obviamente isso chega indiretamente no produtor integrado e obviamente também nos independentes, né? Esse excesso de carne deve fazer a inflação ficar até mais calma em curto prazo, mas depois, mais adiante, certamente vai ter um repique, porque esses custos, esse choque de custos aparentemente veio para ficar. Independente dos nossos bons números de safra, a gente deve ter muita
procura por soja e milho aqui, esses preços que subiram não deverão voltar aos patamares de antes. Então, assim sendo verdade, provavelmente a carne vai ter que subir mais na frente também, porque a indústria de frango deve cortar a produção e no segundo momento você tem um ajuste e os preços devem subir. Então, uma situação bem complicada, bem crítica aí, né? Um susto grande nesse setor de aves e suínos agora no começo do ano, que já vinha com seus problemas de dificuldade de exportação, de excesso de produção. Os alojamentos de pintinhos começaram um ano muito forte, crescendo em torno de 4% sobre o ano passado, sobre janeiro, e isso num momento que a exportação estava bem melhor. Então preocupa o excesso de carne de frango em curto prazo, preocupa as margens e preocupa muito a situação da BRF, que vai ter que lidar provavelmente com plantas fechadas aí durante algum tempo, e está totalmente em aberto se isso vai implicar em outros embargos por parte de outros países. Em princípio, o Ministério da Agricultura vai se reunir com os europeus e eles devem dar suas explicações, e nós estamos acompanhando com bastante atenção e apreensivos com relação a isso, porque certamente até o boi pode ser impactado, porque o excesso de carne suína e frango no mercado doméstico pode significar também muito mais dificuldade para a carne bovina subir. Isso é novo, né? Obviamente aconteceu nos últimos 30 dias, essa percepção de um estrago muito maior e a explosão aí do milho e do farelo de soja recentemente tem tudo a ver com esse problema da Argentina. E agora, nessa parte final da análise, o César afirmou que todos estes fatores que ele citou hoje podem influenciar no custo de produção leiteira. Isso pega também o leite, né? O setor de leite, né? Porque também é intensivo em ração. O produtor de leite estava começando a sentir um pouco menos de pressão, porque os preços voltaram a subir, os preços no atacado estão melhorando, dos derivados. Isso já chegou no produtor de leite via pagamentos um pouco melhores desde o mês passado. A gente já teve o início das altas. Provavelmente a rentabilidade vai voltar a apertar, porque no mês de março, como acabei de colocar, os grãos subiram muito, isso pega na ração do produtor de leite. Então é um problema para todo o setor de proteínas, né? Essa pressão de custos, isso é bem relevante em uns setores mais do que outros, e mudou bastante o cenário aqui para as carnes. A gente tinha uma pressão já forte nesse início de ano, e isso agora é muito maior e podendo se estender por mais alguns meses, a depender do que vai ser toda essa negociação aí para tentar segurar eventuais embargos. Finalmente, essa situação ela acaba sendo favorável para o produtor de grãos, né? Que deixou as margens projetadas para safrinha, milho safrinho, estavam bem na tangente, né, não muito interessantes, e agora ficou realmente bem melhor, né, com esse novo cenário de preço. A comercialização de soja acelerou, então é provável que a gente tenha alguns produtores aí mesmo atrasados fazendo plantio de milho safrinha fora da janela, mas naquelas áreas que não eram tão ruins e tão arriscadas, provavelmente a gente tem até um pouco mais de produção aí no final tardio aí no milho safrinha. Então acho que essas são as novidades, né, o cenário obviamente se alterou bastante, todos esses elementos de demanda a gente já vinha discutindo aqui, né, nos meus outros comentários, estava muito fraco o começo de ano, principalmente a demanda externa. A gente até tem visto uma recuperação boa da atividade econômica no Brasil, os números têm vindo cada vez melhor, né, os números de expectativas de crescimento, e obviamente essa sobra toda de carne que tem no mercado doméstico, ela significa uma disponibilidade interna maior. Então o consumo ele provavelmente vai crescer numa base de preços menores, e a nossa economia se recuperando ajuda muito a equilibrar esse quadro. Mas nós vamos ter provavelmente pelo menos mais uns 2 meses bastante difíceis para essa indústria por conta dessa forte alta dos custos e uma dificuldade em se elevar o preço das carnes com esses mercados externos com problema. Então é isso, meus amigos, espero ter contribuído aqui com os negócios de vocês. Nós falamos em breve. Um grande abraço a todos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?